Há perguntas que nos perseguem silenciosamente, perguntas que ecoam dentro da alma como um grito sufocado. Talvez você já tenha se feito uma delas. Por que, apesar de tanta religião, eu ainda sinto esse vazio? Por que, apesar de frequentar cultos, ouvir sermões e cantar músicas bonitas, minha vida espiritual parece frágil, rasa, superficial? Essa é a dor de muitos nos nossos dias, e talvez seja a sua também. Vivemos em uma geração que valoriza mais a aparência do que a essência. Uma geração que se preocupa mais em parecer espiritual do que em ser santo. E, infelizmente, essa superficialidade invadiu até a vida de fé. A superficialidade é confortável. É fácil viver de máscaras. É simples aparentar o que não se é. É possível até falar de Deus sem conhecê-lo, repetir frases religiosas sem jamais ter experimentado a presença viva do Espírito Santo. É como colocar maquiagem sobre uma ferida profunda. Por fora, parece tudo bem, mas por dentro continua infeccionado. E é exatamente isso que tem acontecido com muitos corações. Pessoas esgotadas, cansadas de uma fé que não muda nada, que não transforma, que não cura as feridas mais íntimas. Mas a palavra de Deus se levanta como uma voz firme e cortante no meio dessa geração e nos lembra: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Não existe atalho. Não existe caminho alternativo. Não é pela performance, não é pela aparência, não é pelo número de seguidores, não é pelo quanto você é aplaudido. É pela santidade. Somente pela santidade. Santidade não significa perfeição inalcançável. Santidade não significa ser impecável, nunca falhar ou viver em um pedestal. Santidade significa ser separado, consagrado, viver para Deus em cada detalhe da vida. É a decisão diária de dizer: Senhor, eu não pertenço a este mundo, eu pertenço a Ti. Tozer dizia que o maior perigo da igreja não é o pecado escandaloso que choca os homens, mas a superficialidade que adormece as almas. O cristão que vive na superfície pode até parecer estável, mas dentro de si está morrendo lentamente de fome espiritual. E talvez seja assim que você se sinta. Você até participa de atividades, canta, ora, lê a Bíblia de vez em quando. Mas lá no fundo sabe que está vivendo de aparências. Sabe que a chama se apagou, que a alma está seca, que existe um abismo entre o que você mostra e o que você realmente é diante de Deus. Essa dor é real, e não deve ser escondida. O primeiro passo para a santidade é admitir: Senhor, eu estou cansado de viver na superfície, eu quero algo real. O mundo oferece prazeres rápidos, mas eles passam. Oferece fama, mas ela é vazia. Oferece brilho, mas não oferece luz. O mundo é como um banquete cheio de comida plástica, colorida, bonita, mas que não alimenta, não sustenta, não mata a fome da alma. A superficialidade é como beber água salgada, parece matar a sede, mas só aumenta o vazio interior. Santidade, por outro lado, não é algo passageiro. Santidade é viver conectado à fonte da vida. Santidade é abrir mão de prazeres passageiros para receber a presença eterna. Santidade é caminhar na contramão do mundo, muitas vezes sozinho, mas com a certeza de que você nunca está abandonado, porque o Senhor caminha ao seu lado. É nesse caminho estreito que você descobre o verdadeiro sentido da vida. Olhe para José, o jovem vendido por seus irmãos e lançado como escravo no Egito. Ele poderia ter se entregado ao pecado quando foi tentado pela mulher de Potifar. Ninguém estava olhando, ninguém descobriria. Mas ele declarou: como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 9. Ele escolheu a santidade. Poderia ter escolhido a superficialidade, o prazer momentâneo, mas preferiu perder uma oportunidade de prazer a perder a presença de Deus. Olhe para Daniel, levado cativo à Babilônia. Tudo ao seu redor gritava para que ele se conformasse: a comida do rei, a cultura, os deuses pagãos. Mas Daniel decidiu no coração não se contaminar. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8.
Ele escolheu a santidade, e por isso Deus o levantou em uma terra estrangeira. Olhe para Pedro, que nos lembra: sejam santos em tudo o que fizerem, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. A santidade não é uma opção para os supercrentes. Ela é o chamado de todo aquele que deseja ver a face de Deus. E como viver essa santidade em um mundo que só oferece superficialidade? Primeiro, quebrando os ídolos do coração. Os ídolos de hoje não são apenas imagens de pedra. Eles são sutis, modernos, sofisticados. Um ídolo pode ser o dinheiro, pode ser o desejo de sucesso, pode ser a necessidade de aprovação, pode ser a busca incessante por prazer, pode até ser a religião sem vida. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração é um ídolo. Tozer dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E a santidade começa quando você permite que o Espírito Santo derrube esses ídolos e ocupe o trono que pertence somente a Cristo. Segundo, buscar a presença de Deus com fome verdadeira. Não apenas orações rápidas antes de dormir, não apenas leituras superficiais de versículos isolados, mas tempo de qualidade na presença do Pai. Santidade não é apenas dizer não ao pecado, é principalmente dizer sim à intimidade com o Criador. É abrir espaço na agenda para Deus, a colocar de lado distrações, é valorizar o secreto mais do que o público. Jesus mesmo disse: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Terceiro, praticar a obediência imediata. Quando Deus fala, não adie, não negocie, não tente racionalizar, obedeça. Cada vez que você resiste à voz do Espírito, a sua sensibilidade espiritual vai sendo diminuída. Cada vez que você diz sim ao Espírito, sua alma é moldada, sua vida transformada, sua santidade é aprofundada. Talvez você esteja pensando: mas eu já tentei tantas vezes e falhei, já caí, já me decepcionei comigo mesmo. Eu quero dizer algo que vai trazer descanso ao seu coração: a santidade não é fruto da sua força, mas da graça de Deus. O Espírito Santo habita em você para capacitá-lo a viver aquilo que seria impossível viver sozinho. Não é sobre você se esforçar até o limite, é sobre você se render totalmente. É no esvaziamento do ego que a plenitude do Espírito vem. Eu quero que você declare algo em voz alta agora, aí onde está: Senhor, eu escolho a santidade. Eu escolho a tua presença. Eu não quero mais viver de aparência, eu quero viver em profundidade contigo. Essa declaração simples pode ser o início de uma nova estação espiritual, porque há uma promessa para aqueles que agarram a santidade: eles verão a Deus. Você já pensou nisso? Ver a Deus. Conhecer a sua glória, experimentar sua presença de forma tão real que nada neste mundo pode se comparar. Essa é a herança dos santos. Essa é a recompensa daqueles que rejeitam a superficialidade. Talvez hoje você se sinta no deserto. Talvez sinta que está sozinho na caminhada. Mas lembre-se, o deserto é sempre o lugar onde Deus fala mais forte. Foi no deserto que Moisés viu a sarça arder. Foi no deserto que Israel ouviu a voz do Senhor. Foi no deserto que João Batista pregou arrependimento. O deserto da santidade não é abandono, é treinamento. E cada lágrima, cada renúncia, cada passo de fé que você dá em santidade está construindo dentro de você uma força que o mundo não pode oferecer. Tozer dizia que o homem que anda com Deus não precisa se preocupar em andar contra o mundo. Se você escolher a santidade, o mundo pode até rir, pode até rejeitar, pode até chamar você de radical. Mas no final, quem anda com Deus nunca anda sozinho. E a companhia do Senhor vale mais do que todos os aplausos deste mundo. Então hoje é o dia de tomar uma decisão. Chega de superficialidade. Chega de viver apenas de aparência. Chega de se contentar com migalhas espirituais. Agarre-se à santidade. Agarre-se à presença de Deus. Agarre-se à verdade do Evangelho. Porque quando o mundo estiver em trevas,
A luz da santidade vai brilhar em você como um farol. Eu encerro repetindo a palavra profética da Escritura: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Essa é a chave. Essa é a resposta. Essa é a direção. E eu quero te convidar a um ato de fé. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários como declaração pública: eu escolho a santidade hoje. Que essa frase seja mais do que palavras, que seja o marco de um novo tempo na sua vida, o tempo em que você deixou a superficialidade para viver em profundidade com Deus.